Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Matemática Superior. Hoje a gente vai resolver mais uma questão de equações diferenciais. Bom, a questão que a gente vai resolver hoje é a questão 1.1 e 1.2. Vamos resolver duas questões de uma vez só. A gente vai ver o motivo, porque elas são bem parecidas. Elas estão na página 462 do livro do Reginaldo. Aqui a gente tem um retângulo com dimensões 2 e 3, né? O x varia de 0 a 3, o y varia de 0 a 2. Aqui eu tenho a equação de Laplace. Aqui, para o problema 1.1, eu tenho esse lado aqui direito, né, o k de y, né, onde o x vale 3 e o y está livre valendo o k de y. Observe que essa função k de y é a mesma h de y que ele chamou para o problema 1.2. Só que no problema 1.2 ele zerou as outras três fronteiras do retângulo e deixou h de y como sendo essa aqui, ó, u de 0y, como sendo o h de y. Então aqui eu tenho h de y como sendo igual ao k de y, então a gente vai aproveitar para fazer uma conta só para esses coeficientes do nosso problema. Então a solução para o 1.1, ele é dado dessa maneira. Eu chamei aqui de 1 para lembrar que esse aqui foi o primeiro caso que a gente resolveu em sala de aula, e esse aqui foi o caso 1, esse aqui o caso 2, esse aqui o 3 e esse aqui o 4. Então eu vou resolver o caso 1 e o caso 3, por isso que eu chamei de U1 e U3. Então a solução era dada por AN, seno hiperbólico de npx sobre 2, esse 2 aqui é o B da fórmula, vezes o seno de npy sobre 2, que é o B. O coeficiente que aparecia aqui era dado por 2 sobre B, então nesse caso aqui o B vale 2, então aqui dá para ter para cancelar, dá 1, né? Seno hiperbólico de ANπ sobre B, o A aqui é 3, o B é 2, integral de 0 a B, o B é 2, K de Y, que é essa função dada, vezes o seno de nπy sobre B. O B aqui é 2, dy. Já o problema 1.2, a solução era dada por U3, agora a gente havia um deslocamento aqui, ó, x menos 3 no seno hiperbólico, e o seno variava com y, seno de nπy sobre 2. E o coeficiente aparecia esse menos aqui, integral de 2 sobre B, do mesmo jeito, seno hiperbólico de ANπ sobre B, o A vale 3 e o B vale 2, integral de 0 a B, aqui o H de Y é o K de Y, né, a mesma coisa. Aí para ficar exatamente igual aos coeficientes, esse aqui tem um menos a mais, o que a gente pode fazer aqui? Na minha solução, ao invés de usar x menos 3, como o seno hiperbólico é ímpar, eu posso colocar um sinal de menos aqui em evidência, e ao invés de usar x menos 3, eu usar 3 menos x. Então esse menos aqui pode sair para fora. Então, engloba no sinal do BN, e aí, aqui, esse BN já não vai ter mais o sinal de... Ele fica rigorosamente igual ao coeficiente AN, tá vendo? Fica positivo, igualzinho, visto que a função H de Y é igual à função K de Y. Beleza? Então, colocando esse sinal de menos aqui e tirando ele para fora, né? Eu coloquei ele aqui, ó. Então, ele vai desaparecer daqui. Então, meu BN original, ele tinha um sinal de menos, então menos BN vai ficar positivo agora. Ou seja, nessa situação aqui, eu tenho que o meu BN é igual ao meu AN. E isso aqui é minha solução em X, minha solução em Y para o problema 1.2. Isso aqui é minha solução em X, isso aqui é minha solução em Y, as soluções não nulas que a gente multiplica para formar a superfície. Então, o que a gente tem que fazer? Um coeficiente só, a gente mata as duas questões. A gente resolve as duas questões utilizando o mesmo coeficiente. Então, vamos para o próximo slide resolver essa integral aqui por partes. Então, aqui eu deixei preparado o meu coeficiente. Então, eu tenho 1 sobre o seno hiperbólico de 3nπ sobre 2, essa constante. Integral de 0 a 2, só que aqui a minha função k de y, ela vale a identidade até o meio, depois ela é constante valendo meio de meio até 3 meio, e depois 2 menos y, que é essa reta decrescente aqui até chegar no 2. Então o que acontece? A gente vai usar a integração por partes, então meu AN aqui, ele vai ser igual a 1 dividido pelo seno hiperbólico de 3nπ sobre 2. Integral, primeiro eu vou fazer de 0 a meio. O meu k de y vai valer y, vezes o seno de nπy sobre 2, dy, mais aqui vai ser meio, então esse meio pode sair para fora, meio, integral de meio até 3 meios de seno de nπ
y sobre 2. E por último, a integral de 3 meios até 2, de 2 menos y, que multiplica seno de nπ y sobre 2 dy. Então, vamos resolver essas três integrais. No final, vamos chamar essa aqui de 1. Essa aqui de 2. E essa aqui de 3. Depois a gente volta e multiplica pela constante. Então, resolvendo 1, a gente vai usar a integração por partes. O u vai ser y. Então, vai ser y, que é o u, vezes... Se esse aqui é o dv, então quem que é o v? O v vai ser 2. Na verdade, é menos cosseno, né? Então, menos 2, vou colocar o menos aqui, menos 2 sobre nπ, vezes o cosseno de nπ y sobre 2, variando de 0 a meio. Menos da fórmula com menos do cosseno vai ficar mais, 2 sobre nπ vai sair para fora da integral. Integral de 0 a meio, cosseno de nπ y sobre 2 dy. Então, isso aqui vai dar... Bom, substituindo o meio aqui, ó, no lugar do y, então, menos meio vezes 2 vai dar 1, então vai ficar menos 1 sobre nπ, vezes o cosseno de quem? Colocando o meio aqui no lugar do y, vai ficar meio dividido por 2, vai dar 1/4. Então, vai dar cosseno de nπ sobre 4. Colocando o 0 aqui vai zerar, né? Porque tem um y aqui. Mais a primitiva de cosseno aqui vai dar o seno, vai sair um 2 sobre nπ, vai juntar com aquele que já existe ali, vai ficar 2 sobre nπ ao quadrado, seno de nπ y sobre 2, variando de 0 a meio. Então, esse aqui não dá para fazer muita coisa, vamos deixar ele quieto aqui, menos 1 sobre nπ, cosseno de nπ sobre 4. Aqui eu vou colocar meio no lugar do mais, colocando meio no lugar do y, vai ficar 2. Esse 2 aqui eu vou resolver, vai ficar 4, 2 ao quadrado, 4 sobre nπ ao quadrado, vezes o seno, colocando meio aqui, meio dividido por 2 dá 1/4. Então, nπ sobre 4, colocando o 0 aqui no lugar do y, vai zerar, porque seno de 0 é 0. Então, a minha primeira integral vai valer isso. A minha segunda integral, aqui não precisa fazer por partes, então vai ficar meio. A primitiva do seno aqui é menos o cosseno, então menos 2. Vamos colocar esse menos do lado de cá. Vai ficar 2 sobre nπ, vezes o cosseno de nπ y sobre 2, variando de meio até 3 meios. Então, isso aqui vai dar quanto? Bom, esse 2 pode cancelar com esse 2 aqui, então vai ficar menos 1 sobre nπ, 1 sobre nπ, e aqui eu vou substituir os valores aqui do 3 meios e o meio no lugar do y. Então, aqui vai ficar cosseno de quem? Colocando 3 meios aqui, vai ficar 3nπ sobre 4, né? Porque meio vezes meio aqui vai dar 1/4. Menos, colocando meio aqui, vai ficar cosseno de nπ sobre 4, né? Meio dividido por 2 aqui vai dar 1/4. Então, deu isso, né? Quiser resolver isso aqui fica positivo, esse aqui fica negativo. Então, vamos colocar o primeiro aqui, 1 sobre nπ positivo, cosseno de nπ sobre 4. E aqui ficou negativo, menos, né? Essa parte aqui, menos 1 sobre nπ, cosseno de 3nπ sobre 4. Então, essa é a integral 2. Observe que quando a gente somar essa aqui com essa aqui, a gente já vê que alguma coisa já cancela, né? Esse termo aqui, ó, ele é negativo, tá vendo? E esse termo aqui, ele é positivo, ó. Então, esse termo aqui com esse aqui, ó, já vai embora, ó, na soma geral. Então, vamos para a integral 3. Minha integral 3, novamente, eu vou utilizar a integração por partes aqui. Eu vou chamar 2 menos y de u. Então, se 2 menos y é u, e o dv aqui vai ter um
o dv aqui é o seno, então vai ficar menos o cosseno. Então, para não ficar o sinal de menos do cosseno, em vez de colocar 2 menos y, eu vou colocar y menos 2, que aí eu já absorvo o sinal do cosseno, 2 sobre nπ, e aqui fica cosseno de nπy sobre 2. Então, u vezes v, observe que aqui eu troquei de lugar para absorver o menos do cosseno, que é a derivada de menos cosseno, que daria o seno positivo, aqui variando de 3 meios até 2. Agora, eu vou ter 3 sinal de menos. Por que 3 sinal de menos? Eu vou ter o menos da fórmula, eu vou ter o menos aqui, que quando você deriva isso aqui vai dar menos dy, tá vendo? E eu vou ter o menos do cosseno, então vai ficar menos, 3 sinal de menos, vai sair um 2 sobre nπ para fora do cosseno, integral de 3 meios até 2 é de quem? De cosseno de nπy sobre 2 dy. Então isso aqui é igual, vamos substituir, igual a gente fez na integral 1 aqui. Quando eu coloco 2 no lugar do y aqui, 2 menos 2 zera. Então, vai ficar 0. Quando eu coloco 3 meios, vai ficar 3 meio menos 2, então vai ficar menos meio. Menos meios com menos da fórmula, então vai ficar meio positivo. Meio positivo vezes 2 sobre nπ. Colocando 3 meios aqui no lugar do y, vai ficar 3 nπ sobre 4, né? Porque meio vezes meio. Então sobrou só isso dessa parte aqui. Menos aqui, quando a primitiva vai aparecer novamente um 2 sobre nπ, que vai juntar com esse aqui. Então vai ficar 2 sobre nπ ao quadrado. Vezes quem? Vezes a primitiva é o seno de nπy sobre 2, variando agora de 3 meios até 2. Vamos para o próximo slide para fazer essa parte final aqui da conta. Bom, aqui eu reescrevi, então, na verdade, esse 2 dá para cancelar com esse 2, aqui sobrou 1 sobre nπ cosseno de 3 nπ sobre 2, menos, aqui eu posso colocar 4, né, 2 ao quadrado, sobre nπ quadrado, agora eu vou substituir o seno, né? Quando eu coloco 2 aqui no lugar do y, vai ficar múltiplo de 180, então vai zerar. Então vai ficar 0 menos, quando você coloca 3 meios, aqui vai ficar seno de 3 nπ sobre 4. Então isso aqui vai dar 1 sobre nπ, cosseno de 3 nπ sobre 2. E aqui, ó, esse menos com esse menos aqui vai ficar mais, né? Vai ficar 4 sobre nπ ao quadrado, vezes o seno de 3nπ sobre 4. Então, esse aqui é o resultado da minha integral 3. Agora, finalmente, né, vamos calcular quem que é o AN e quem que é o BN. Era 1 sobre o seno hiperbólico de 3nπ sobre 2, que multiplica quem? Quem foi a minha integral 1? A minha integral 1... a minha integral 1 tá aqui. A minha integral 1, essa parte aqui eu já cancelei com essa aqui, tá vendo? Na 1 e na 2. Então, na integral 1 sobrou só esse termo aqui, ó, 4 sobre nπ ao quadrado vezes um seno. Então, 4 sobre nπ ao quadrado vezes o seno de 3 nπ sobre 4. Então, minha integral 1 só sobrou isso. Por que que só sobrou isso? Porque esse termo aqui eu já cancelei com esse termo da integral 2. Na minha integral 2, sobrou esse termo aqui, ó, menos 1 sobre nπ sobre o cosseno, vezes o cosseno. Então, menos 1 sobre nπ vezes o cosseno de 3 nπ sobre 4. Então, o que sobrou da integral 2. Essa aqui foi da integral 1. Essa aqui da integral 1, né, que sobrou. Esse aqui da integral 2 e da integral 3 está essa conta aqui, ó. Mais 1 sobre nπ cosseno de 3 nπ sobre 2, que cancela inclusive com esse. E esse aqui ficou mais 4 sobre... Opa, está grande demais esse traço. nπ quadrado vezes o seno de 3 nπ sobre 2, não, sobre 4.
Pronto. Então, esse aqui com esse aqui dá 2 vezes, né? Então, ficou 2 vezes 4 mais 4 dá 8. Então, 8 sobre nπ quadrado vezes o seno. Na verdade, vou colocar o 8 sobre π quadrado, que é constante. 8 sobre π quadrado, que multiplica quem? Multiplica o seno de 3nπ sobre 4, mais o... na verdade, sobrou só o seno de n3π sobre 4, dividido por quem? Dividido pelo seno hiperbólico de 3nπ sobre 2. Ok? Em tempo ainda, na verdade, na minha integral 1, vamos voltar na minha integral 1 aqui, ó, é seno dos múltiplos de 45, nπ, não é 3, né? É nπ sobre 4. Então, na verdade, não dá para juntar, né? Então, esse camarada aqui não é 3, é só nπ sobre 4. Então, na verdade, eu tenho 4 coisas dessa e tenho 4 coisas dessas. Então, aqui não junta, né? Então, não dá 8, aqui dá um 4, vamos deixar um 4 quietinho aqui, e aqui fica uma soma, né? Ou seja, aqui é os múltiplos de 45 e aqui os múltiplos de 135, né? 3nπ, 3nπ sobre 4. Agora sim, esse aqui é meu coeficiente. Aí o que acontece? Esse coeficiente aqui, ele vale tanto para a solução, tá vendo? O AN e o BN, ele vale tanto para essa solução aqui do U1, do problema 1.1, e também vale para a solução do problema 1.2, tá vendo? A diferença é que você vai ter o quê? Vai ter seno hiperbólico aqui variando 3 menos x, aqui é só x, tá vendo? E aqui o seno é igual, a variação em y. Vamos lá no GeoGebra dar uma olhadinha como é que ficaria a solução desses dois problemas, como é que ficaria o gráfico. Aqui, mais uma vez, antes de irmos para o GeoGebra, tem esse n ao quadrado, eu peguei o 4 sobre π ao quadrado e coloquei aqui, então aqui eu tenho ainda um n ao quadrado, né, que é nπ ao quadrado, então tem um n ao quadrado, então agora sim o coeficiente está correto. Vamos lá para o GeoGebra ver como é que ficaria essa superfície. Vamos lá desenhar quem seria minha U1 de xy e como é que ficaria a minha U3 de xy lá no GeoGebra. Bom, aqui no GeoGebra eu deixei as expressões digitadas. Primeiro vamos começar com a minha U1. Tá vendo que eu coloquei aqui U1, tá vendo? 4 sobre π, aqui eu coloquei o caso n igual a 1. Aqui o caso n igual a 3, porque para n igual a 2 ficaria os múltiplos de 90 e 270, né? O seno zeraria, o coeficiente zeraria para n igual a 2, então eu fiz para n igual a 1, n igual a 3. Gerei a minha superfície 1, o 3 aqui o mesmo caso, tá vendo? A única diferença é que aqui vai ter um 3 menos x, tá vendo? No seno hiperbólico, aqui também vai ser um 3 menos x, então n igual a 1 e n igual a 3. Aqui eu pedi para fazer a interseção do objeto, coloquei os planos, né? Os planos que mais me interessa aqui seria o x igual a 3, x igual a 0, né? Que é sobre o eixo do y, que está uma solução não nula, né? H de y. E depois sobre o plano x igual a 3, que é onde tem a outra solução, o k de y não nulo. Então esses dois planos aqui são os mais interessantes. Coloquei todos eles aqui, mas os mais interessantes são esses aqui. Então, vamos pedir para mostrar essa superfície aqui, ó, e vou encolher essa parte aqui para vocês observarem o que aconteceu com a minha superfície. Então aqui eu tenho minha superfície, tá vendo? Da minha solução U1, observe que esse aqui é o eixo positivo do x, tá vendo? X de 0 a 3. Aqui é o 3 fixado, tá vendo? Quando o 3 é fixado, colocar nessa perspectiva aqui, tá vendo? O 3 é fixado, aqui eu tenho uma fronteira não nula. Essa fronteira não nula aqui, ó, quando você pede para fazer a interseção exatamente do plano x igual a 3, tá vendo? X igual a 3 aparecendo lá, ó, com a superfície, que é exatamente essa equação 3 aqui, tá falando? Quando você pega essa interseção aqui, ó, do plano com
ao 1, é exatamente o objeto aqui de interseção geométrica, tá vendo? EQ2 com o 1, equação 2 com o 1 dá exatamente essa curva. Se eu tirar isso aqui e tirar o plano, fica exatamente aquela perspectiva daquela função que a gente tinha lá, né? Era uma função que valia y até mais ou menos meio, depois ela varia meio, constante, mais ou menos constante, até mais ou menos 1,5, que é 3,5, e depois ela começava a decrescer. Ok? Então, essa aqui é uma perspectiva para a solução U3. Agora, quando você coloca U3, olha o que acontece. Agora inverte. Agora a solução não nula, ela está sobre o eixo do y, tá vendo? Então, quando você pega essa curva aqui, ó, que é a interseção exatamente do x igual a zero, tá vendo? É que 1, x igual a zero, com o 3 exatamente a superfície laranja. Aí, quer ver se eu esconder aqui, esconder o plano, eu tenho exatamente aquela mesma perspectiva da função h de y, tá vendo? Ela vale y, depois constante meio, e depois volta a decrescer. Ok? Então, aqui eu tenho a minha solução para o caso do problema 1.2, e aqui eu tenho a minha solução do problema 1.1. Ok? Uma não nula aqui e a outra não nula desse outro lado, tá vendo? As duas ao mesmo tempo, as duas soluções. Colocando as duas curvas de interseção aqui para vocês observarem, tá vendo? É a solução dos dois problemas ao mesmo tempo aqui no GeoGebra. Então, espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe um like aí, compartilhe com os colegas e até a próxima.